Em 1998, Mikhail Gorbachev, o oitavo e último líder da União Soviética, apareceu em um comercial do Pizza Hut. Это Горбачев. Ao longo dos 60 segundos do comercial, o povo da Rússia discutia sobre Gorbachev, difamando ele por trazer uma era de instabilidade política e confusão econômica. Mas concluíram que essas dificuldades valeram a pena. Afinal, agora elas têm Pizza Hut. A ideia desse comercial parece ser meio ridícula, mas no contexto da Guerra Fria, os restaurantes das redes americanas tinham mais poder do que armas nucleares. Quando o primeiro McDonald's abriu na Rússia em 1990, foi um grande negócio. Apesar dos 14 anos de negociações, as pessoas fizeram filas que se estendiam por bairros e, finalmente, o povo russo experimentou um Big Mac e todos os seus componentes químicos pela primeira vez. Mas o mais importante é que a existência de um McDonald's na Rússia era uma declaração política clara de que os Estados Unidos haviam vencido a Guerra Fria. E o American Dream, com seu capitalismo, havia destruído o comunismo russo. E as pessoas levaram isso muito a sério. No final dos anos 90, os economistas começaram a divulgar a chamada Teoria dos Arcos Dourados, que se baseava na ideia de que os países que tinham um McDonald's em seu território jamais entrariam em guerra por conta dos seus laços econômicos. Essa teoria foi por água abaixo quando a OTAN bombardeou a Iugoslávia em 1999, fazendo com que esses pesquisadores queimassem a própria língua. Ainda assim, o sentimento geral foi mais forte. O McDonald's representava um mercado cada vez mais seguro e interconectado. Qualquer lugar que você possa pedir um McLanche feliz para os seus filhos é um lugar onde você provavelmente não será baleado por um militar estrangeiro tentando ocupar seu país. Isto é, até que a Rússia fez isso alguns meses atrás, quando a Rússia declarou guerra contra a Ucrânia. Empresas estrangeiras começaram a se retirar do país o mais rápido possível. Apple, Netflix e Coca-Cola. Se você tiver com alguma empresa em mente, provavelmente ela se retirou da Rússia. Os shoppings esvaziaram e as prateleiras dos supermercados foram reduzidas e o Burger King, o Burger King perdeu o controle para o Burger King russo, que declarou que ninguém tinha autoridade ou poder para detê-los e ignorou todos os apelos do Burger King americano. Mas esse vídeo não é sobre o Burger King, estamos falando do McDonald's. E o McDonald's realmente saiu da Rússia. Mas, quando parecia que o McDonald's iria sair da Rússia em março, a Rússia foi em frente e legalizou o roubo das patentes. E isso não é exagero. Apenas leia o decreto. Bom, ele está em russo, mas foi basicamente o que eu disse. É isso, e isso abriu caminho para a Rússia tomar qualquer empresa estrangeira que deixou o país. E o McDonald's era uma alta prioridade. Um oficial russo lançou uma alternativa que seria chamada de Uncle Vanias, que foi registrada por um escritório de advocacia russo. E apesar do logo super original, agora o McDonald's, com seus 847 restaurantes e 62 mil funcionários, estavam correndo o risco de serem tomados e vendidos pelo governo se eles mesmos não fizessem isso. Então, para tirar seus restaurantes russos dos livros com o mínimo de problemas e com o máximo de lucro, eles fizeram um acordo com um cara chamado Alexander Govor, um empresário russo que já operava unidades do McDonald's na Sibéria. O McDonald's venderia todos os 847 restaurantes, toda a sua rede de restaurantes para o Govor, por um valor muito mais baixo do que eles valem hoje em dia. A rede manteria os mesmos funcionários, o mesmo CEO, os mesmos prédios, mas passaria por um processo que o McDonald's chamou de de-arching, ou seja, desarquivamento. Um nome muito fofo que eles tinham reservado para o caso de uma de suas redes de restaurantes se envolvesse em um conflito internacional. Provavelmente, o processo de desarquivamento significa que os locais continuariam operando como restaurantes do McDonald's, apenas sem qualquer referência ao próprio McDonald's. A empresa permaneceria uma entidade legal, mas seria renomeada de McDonald's LLC para a PBO System LLC. Em vez de ser chamado de McDonald's, ele seria chamado de Vusno i Toshka, que no português seria saboroso é isso. As cores e os logotipos do McDonald's seriam retirados dos restaurantes e substituídos com esse novo design, que se parece muito com um M.
Mas, deixando isso de lado, o McChicken virou o Chicken Burger, o McNuggets virou Nugget Burger e basicamente mudaram todo o menu. Curiosamente, o Vuzno e Toshka adicionou um item que não existia antes, o camarão. Eu não sei porquê, mas começaram a vender camarão. Se você quiser comer McDonald's com camarão, vai ter que viajar para lá. Mas, na maior parte, essa foi uma transação bem tranquila. Muitos restaurantes foram capazes de continuar operando com pouco tempo de inatividade e continuou servindo hambúrgueres como se aquele país nunca tivesse entrado em uma guerra e se isolado da maior parte do mundo. Mas, sem a enorme cadeia de suprimentos global do McDonald's por trás deles, os problemas começaram a aparecer. Dentro de alguns meses, as pessoas começaram a relatar pacotes de molhos vencidos, comida mofada, algumas patas extras de insetos e esse vídeo particularmente perturbador de pássaros comendo os pães que curiosamente estavam sendo armazenados do lado de fora por algum motivo. Enfim, coisas ruins. Agora, todos esses relatos horríveis podem ser propaganda e alguns de fato são, mas há pelo menos uma indicação muito forte do próprio restaurante de que as coisas não vão bem. Alguns portais de notícias dizem que eles não podem nem servir batatas fritas por conta das más colheitas na Rússia e pelo simples fato de que eles não podem mais importar batatas. O McDonald's russo tem lutado para garantir o mais simples do McDonald's normal. Isso significa que o povo russo está condenado a comer um McDonald's sem batata e com molho de pássaro? Não necessariamente. O contrato que o McDonald's fechou com o Govor dá a eles o direito de comprar o McDonald's de volta a qualquer momento nos próximos 15 anos. Eles disseram que não iriam, mas eles também disseram que o McRib estava de volta. E olha só o que aconteceu. Obrigado a todos por assistirem. Apoie a educação financeira curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal.